Fala galerinha, eu sou o Professor Marlon e bem-vindos à nossa super aula de hoje. Ela vai ser sobre a adição e subtração de números inteiros. Eu tenho certeza que em algum momento você já se pegou jogando alguma coisa, seja sozinho ou com os amigos. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre jogos de tabuleiro ou até jogos clássicos. Eu confesso para você que eu gosto muito de jogos, tanto os digitais como os modernos, mas eu sou apaixonado pelos clássicos. E eu queria que você tivesse a ideia do que é um jogo clássico de tabuleiro. A gente vai falar sobre a dama e o xadrez. E, professor, como é que a gente vai entender que um jogo pode ser matemático ao mesmo tempo? Como um jogo representa a matemática? Acompanha comigo. A ideia do jogo da dama e do xadrez nada mais é do que subtrair as peças do seu rival para você ganhar. Só que isso seguindo as regras de movimento de cada um deles. E o que você tem que entender aqui é que cada um tem que tirar uma peça do seu oponente. Subtrair. Aqui nós fazemos uma subtração. E falando no xadrez e na dama, esse número é sempre um número inteiro, porque a gente não consegue tirar meia peça, nem uma peça e meia. Nós sempre vamos tirar uma peça inteira. Então, o que eu quero que vocês entendam? A matemática e os jogos estão inteiramente ligados. Eu vou chamar uma pessoa aqui muito bacana para explicar para você como é que se funciona. Dá uma olhada. Olá pessoal, beleza? Aqui é Silker Teles, eu sou CEO da Flying Saci Game Studio. Nós somos um estúdio de games que desenvolve jogos educacionais desde 2016. Nosso principal jogo é o Matemagos, é um game para o ensino da matemática, muito divertido, muito legal. É sobre ele que eu quero falar hoje aqui com vocês. Matemagos nasceu principalmente da minha tese de doutorado entre 2012 e 2016, que eu fiz no Japão, né? Estudei lá sobre jogos e educação contextual, esse foi o tema da minha pesquisa, e durante esse período eu acabei tendo que desenvolver um protótipo para poder defender a minha tese de que as crianças podem ter um aprendizado melhorado, né, através da utilização de games e outros aplicativos gamificados. Com isso eu cheguei no protótipo do Matemagos, que ainda não tinha esse nome, era um jogo bem básico, né? E depois de terminar toda a pesquisa, de defender o doutorado e voltar para Manaus, eu criei essa startup, a Flying Saci, e a gente colocou o Matemagos para o mercado. A gente ganhou um prêmio naquela época, um prêmio chamado Inoveps, do então Ministério da Ciência e Tecnologia, e com isso a gente pôde estruturar, né, o estúdio e continuar melhorando o Matemagos e criando também outros games. Então, a partir desse momento, o Matemagos ganhou outras fases, ganhou um novo visual, né? Foi refeito, né? Remodelado algumas vezes. Nós passamos pelos programas de aceleração da economia criativa da Samsung, né? O Creative Startups, e com isso a gente pôde agregar ainda mais funcionalidades ao jogo. Depois desse período, entre 2018 e 2019, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, no qual a gente levou o Matemagos para mais de 150 escolas na capital e no interior do estado. Com isso a gente pôde ter várias escolas participando do programa Matemagos na Escola, e no final a gente realizou um torneio que é o chamado MAT, né? É o Matemagos Arena Tournament. Esse torneio foi realizado junto da Feira Amazonense de Matemática em 2019. Tivemos várias escolas participando, vários alunos, foi uma grande festa, testando aí também uma funcionalidade nova do jogo, que é o modo online, também chamado de modo arena, que a gente chamou de modo arena. E 2020 veio, né, com todos esses desafios de pandemia e tudo que trouxe a questão do trabalho remoto e a suspensão de aulas e etc. Então a gente não teve nenhuma atividade relevante em 2020 com relação ao Matemagos, a não ser manter ele atualizado nas lojas, né? É um jogo para celulares, né, para Android. E agora em 2021 a gente voltou com o torneio Matemagos, né? Dessa vez aberto para todas as escolas participarem. Então fica aqui já o convite
para vocês baixarem Matemagos na Play Store e tá liberado lá o modo Arena para quem quiser participar. Se você é aluno da escola estadual, você pode entrar lá no modo Arena. Entre em contato com o seu professor, com o gestor da sua escola, para você obter o passe, né, o código do ticket para você participar do torneio. A gente está fazendo isso através dos gestores das escolas. Se você não quiser participar do torneio, não quer entrar no modo Arena, não tem problema. O Matemagos tem um modo para um jogador, o modo campanha. Então vocês podem se divertir, aprender matemática e espalhem também para outras pessoas. O jogo é totalmente gratuito, né? Então aproveitem para apresentar para a família, para os amigos, né? Para quem tem filhos, né? É excelente para educar, utilizando uma tecnologia que as crianças adoram, que são os games. Certinho? Então é isso. Baixem, joguem, espalhem a palavra. Eu agradeço muito o espaço aqui. Até mais. E aí, galerinha, vocês gostaram? Eu gostei, mais uma vez, como alguém que ama os jogos e ama matemática. E agora que a gente entendeu como é que funciona isso, a gente vai ter novas regrinhas para seguir. Vamos entender como funcionam os números. Como assim os números? Vamos entender os conjuntos dos números. Vai ficar mais fácil da gente entender esse jogo, matemática e videogames. Acompanha comigo. O conjunto dos números pode ser separado pelo conjunto dos números naturais para a gente começar. O N representa o conjunto dos números naturais, onde esse 0, 1, 2, 3 e 4 representa a união ou a reunião desses números. Então, todos os números naturais são representados do 0 para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, até o infinito. Reparem, nós não temos números negativos. Acompanha comigo agora o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z e ele vai do menos infinito ao menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 até o mais infinito. Perceba, no conjunto dos números inteiros, nós temos tanto os números negativos, quanto números positivos, quanto o zero. E só uma curiosidade, para você entender o que esse Z significa, ele significa Zahl, que em alemão significa número. Então, a gente vai começar desse jeito, entendendo o que são os números e os seus conjuntos. Mas, ao longo da história, o ser humano sempre quis evoluir e a gente sempre foi muito curioso. Então, a gente vai ver a evolução da contagem. Como é que aconteceu essa evolução da contagem? Antigamente, quando as pessoas tinham animais e eles tinham que cuidar, tipo ovelhas, não tinham controle de quantos animais tinham, a menos que fizessem uma contagem nessa época engraçada. Se juntavam pedrinhas. Então, se eu tivesse num saco 10 pedrinhas, queria dizer que eu tinha 10 animais. E eu tinha que ficar comparando. Se por um acaso me sobrasse uma pedrinha, me faltava um animal. E o mesmo acontecia com sacos de comida e assim por diante. A gente inventou o quê? Os nossos números, começando pelos números inteiros. Depois disso, a gente foi evoluindo e tivemos que chegar nos números inteiros. Mas por que tivemos que chegar nos números inteiros? Devido às expansões comerciais, nós tivemos alguns problemas relacionados com o lucro e o prejuízo. Não sabíamos entender como funcionava isso. Mas como é que eu vou saber se eu tive um lucro ou um prejuízo com os números naturais? Eu não vou conseguir saber. Então, bem-vindos números inteiros e com eles os sinais de mais e de menos. O que a gente vai entender é, quando tivermos uma saca de café, por exemplo, imagina que ela tenha 30 quilos e você vende 25 dessa saca de café, você vai ter ainda 5 restantes para vender. Então, através de um símbolo, entendemos o quanto tínhamos, o quanto vendemos e o quanto sobrou. Não é isso? Mas o que os números inteiros têm a ver com os jogos? Bem, eles são
intrinsecamente ligados e você pode não perceber, mas já jogou e já fez cálculos matemáticos sem mesmo perceber que estava se divertindo com eles. A gente vai falar sobre o Banco Imobiliário, que é um dos jogos mais reconhecidos com a influência dos números inteiros. Nele, você tem que ganhar propriedades, comprar propriedades e cuidado para não cair na propriedade do seu amigo que está jogando com você, no caso, que vai ser seu oponente. Se você tiver que pagar alguma coisa, quando você cair numa casa do seu amigo, você vai estar subtraindo o valor total do dinheiro que você tem. Já se o seu amigo cair na sua casa, ele vai fazer o quê? Vai adicionar um dinheiro a mais no que você já tem. O que você tem que entender no Banco Imobiliário é o seguinte: ao mesmo tempo que ele é um jogo, ele é uma ferramenta extremamente necessária para você fazer cálculos mentais sobre matemática. Mas tem outro modo que a gente pode representar para entender como funcionam esses números inteiros. A gente vai observar agora uma reta numérica. Acompanha comigo. Eu tenho um mais 2 e eu tenho um menos 1. Como é que eu vou fazer isso? Observe na reta que eu tenho 2 unidades em verde e eu vou subtrair uma unidade em vermelho. Logo, olha só que legal. A nossa unidade vai ser a 1. Vamos ter 2 menos 1 igual a 1. Ficou mais fácil, não ficou? Só que imagina, dessa unidade que sobrou, nós vamos subtrair mais uma vez 1. Então vai ficar 1 menos 1. Observe que nós tínhamos uma unidade, recuamos na reta mais uma unidade e agora estamos no zero. Muito bem. E se subtrairmos mais 1, olha aí, 0 menos 1 é igual a menos 1. E assim por diante. Com a reta, fica muito mais fácil entender o que temos e o que não temos. Então, vamos dar uma olhada. Nós temos jogos, matemática, regras e sinais. Isso parece muito sim com um jogo e eu vou chamar um amigo aqui para mostrar tudo para vocês e fazer vocês observarem ainda melhor o mundo da matemática nos jogos. Dá uma olhada. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Lima, eu sou UX Designer e trabalho com desenvolvimento de jogos, tanto para mobile quanto para console. E hoje eu estou aqui mais uma vez para trocar uma ideia com vocês sobre matemática. Eu sei que de vez em quando a matemática parece um conceito muito abstrato e é difícil a gente entender a aplicação dela em muitas coisas. Mas toda vez que a gente não entende a matemática, a gente está perdendo uma grande oportunidade. E se você entende a matemática, você começa a entender que ela está presente em todos os cantos. E os benefícios que ela traz começam a vir à tona. E eu vou explicar mais uma vez como ela está presente nos jogos que vocês jogam ou nos jogos que eu trabalho de uma maneira bem simples. Hoje eu vou usar o Mario Bros como exemplo. O Mario é um jogo que todo mundo já jogou ou já ouviu falar. Nas aventuras do Mario tradicional, você tem um jogo 2D, onde o personagem está presente na tela e ele se movimenta para o lado direito progressivamente. A gente já começa por aí, que a gente tem um plano cartesiano onde ele vai se movimentar positivamente e negativamente, o que é um exemplo bem simples nesse caso, porque você está avançando na fase ou regredindo na fase. Mas vamos do começo. No jogo do Mario Bros, você tem um número certo de vidas. Você tem o personagem num estado grande, num estado pequenininho, num estado de power-up. Ele pode estar com alguma coisinha daquelas tipo a bola de fogo. E o personagem ele vai usar esses créditos de vida para poder tomar danos na fase. Então se ele encostar num inimigo, ele acaba tomando um dano. E você vai continuar vivo na fase se você tiver créditos. Se você não tiver vidas, game over e você tem que recomeçar aquele level. Essa mesma relação de adição e subtração está presente em 2 outros pontos do Mario. O primeiro deles é o tempo, então você tem um tempo limite para você conseguir terminar aquele level, né, aquela fase. Você tem que fazer todas as suas atividades e chegar até o final dentro do tempo que está constantemente regredindo. Então você tem um countdown, um tempo que está toda hora descendo, 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 e você não pode deixar ele chegar a 0. O segundo ponto são os pontos. São as moedas, então você tem os pontos que você coleciona e você vai ganhando pontos, você vai acumulando moedas
e você ganha outros bônus dentro do jogo de acordo com os números que você atinge dentro disso. Então várias coisas estão interconectadas, né? Você tem que fazer as coisas de maneira mais rápida para ganhar mais pontos, você tem partes bônus do cenário que vão te dar mais vida e você vai ter créditos para tomar danos e assim vai. Então entender um pouquinho dessa dinâmica de créditos e de tempo e de como todos esses números estão conectados vai te dar uma oportunidade a mais para você completar a sua aventura da melhor maneira. E quando a gente está desenvolvendo esse tipo de jogo, a matemática está lá a todo momento. Porque para a gente fazer algo simples, tipo determinar qual é o tempo máximo para você completar aquela fase, a gente tem que calcular esse tempo. E a gente calcula esse tempo de diversas formas. Então vamos supor que dentro do Mario eu tenho um level bônus. Eu entrei em um daqueles canos e eu tenho um level bônus onde eu tenho 20 segundos para matar 10 inimigos dentro da fase. Se eu calculei que de repente cada um desses inimigos levam 1 segundo para serem derrotados, tecnicamente eu vou ter 10 segundos, eu vou demorar 10 segundos para matar 10 inimigos. Então ter 20 segundos faz sentido. Então quando eu for fazer esse tipo de level bônus, eu faço essa conta e beleza, fez todo sentido. Mas se cada um desses inimigos, devido à posição deles na fase ou qualquer outro fator, levar 3 segundos para ser derrotado, por eu fazer 10 deles eu preciso de pelo menos 30 segundos. Então colocando um limite de 20 segundos não é o suficiente para os players conseguirem avançar nesse bônus. Então, logicamente, as pessoas não vão ter uma experiência satisfatória com isso. E esse tipo de lógica pode ser aplicado em várias frontes. E eu sei que de vez em quando parece meio bobo usar exemplo desses jogos clássicos porque eles são muito simples. Então eu poderia até trazer essa mesma lógica para um jogo mais moderno. Alguns de vocês devem jogar Fortnite, eu gosto muito pelo menos. E a lógica do Battle Royale, que é o estilo de jogo do Fortnite, é matemática pura. E você fica pensando em adições, subtrações, mesmo que você não queira. Então você tem um número total de jogadores e o vencedor vai ser literalmente o único que se manter vivo na partida. Então você está lá jogando e olhando para esse número e entendendo que, poxa, tinham 30 pessoas vivas, agora tem 20. Mais 4 jogadores foram abatidos, então tem só 16 na partida. Esses números estão sempre lá. Então fica aqui a dica para vocês. Isso foi uma mensagem rápida, é sempre legal participar. E é sempre legal mostrar que a matemática está presente em todos os lados. Então da próxima vez que você sentar no sofá para dar uma jogadinha ou pegar o seu celular, tenta observar esse tipo de coisa que eu falei. Tenta observar como esses conceitos básicos da matemática eles estão presentes nas coisas mais comuns dos jogos. E, não sei, de repente, tenta criar suas próprias ideias. Nem que isso seja feito com papel e caneta, recortando e colando as coisas. Mas é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu mais uma vez por me receberem aqui. E se cuidem. E aí, galerinha? Gostaram do vídeo? O Rafael manja mesmo, né? Eu fiquei surpreso com o tanto que a matemática está envolvida nos jogos. E se eu falar para vocês que a matemática é um jogo, então a gente vai aprender uma regrinha agora. O jogo de sinal. Vamos lá? Nós vamos entender como funcionam os sinais. Se eu somar 2 números inteiros positivos, o que vai acontecer? Eu quero que você observe que os sinais vão ser importantes. O Shift vai passar para vocês no próximo slide e vocês vão perceber exatamente a importância desses números. Acompanha comigo. A nossa primeira regrinha do jogo vai ser sobre a adição e a subtração de números inteiros sem a presença do parênteses. Fica aqui. Quando tivermos sinais iguais, nós vamos somar e repetir o sinal que estamos utilizando. Mais e mais vai ter como resultado o mais. Olha o exemplo. Mais 6 mais 3 é igual a mais 9. Já se tivermos menos e menos, o nosso sinal vai ser negativo. Muito bem, menos. Menos 6 menos 3 igual a menos 9. Mas dá uma olhadinha na nossa segunda regra. Um sinal positivo e outro negativo. A gente sempre vai fazer o quê?
A gente sempre vai se importar com o maior. Perceba, se eu tenho um número pequeno negativo e um número maior positivo, o meu resultado final vai ser positivo. Acompanha. Menos 3 mais 7 é igual a mais 4. Agora, se eu tiver um número positivo menor que um número negativo, o meu resultado vai ser negativo. Mais 3 menos 7 é igual a menos 4. Ficou fácil, não ficou? Mas imagina você que agora vamos ter parênteses. Agora a gente vai entender sobre a adição e a subtração de números inteiros com a presença de parênteses. A gente vai já ter um exemplo, mas acompanha comigo. Toda vez que eu tiver dois sinais, um na frente do outro, nós vamos fazer essa regra. O primeiro sinal vai ser positivo, o segundo vai ser positivo, logo o resultado final vai ser positivo. Se o primeiro sinal é positivo e o segundo é negativo, o nosso sinal resultante vai ser negativo. E se o primeiro sinal é negativo e o segundo sinal é positivo, o nosso resultado também é negativo. Percebam agora que a regra do jogo vai ser utilizando os parênteses. A gente vai ter que eliminá-los e depois utilizar a primeira ou a segunda regra. O menos 8 mais menos 2 vai ficar assim. Menos 8 mais e menos é menos, então vai ficar menos 2. Menos 8, menos 2, menos 10. Já se tivermos mais 4 menos menos 3, observem com atenção. O menos vai virar mais. Então vamos ter mais 4, menos e menos, mais 3. Mais 4 mais 3 é igual a mais 7. Agora vamos ter o mais 11 mais menos 6. Mais e menos é igual a menos. Então, mais 11 menos 6 é igual a mais 5. E aí, vocês entenderam? Espero que vocês tenham compreendido e agora a gente vai para os nossos exercícios. Acompanha comigo e vamos se divertir nesse jogo da matemática. Ana estava jogando Banco Imobiliário quando cai em uma das casas que são de propriedade do Túlio, que está jogando com ela. Ana tem que pagar para o Túlio 150, mas Túlio já lhe devia 280. Quando eles acertarem esses valores dos jogos, Ana vai ter lucrado R$100, ela vai ter perdido R$100, letra C, lucrado R$130 ou letra D, vai ter um prejuízo de R$130. Se vocês observarem, ela tinha que ganhar quanto? 280, mas ela teve que pagar novamente a Túlio 150. Vamos ter 280 menos 150. Logo, Ana vai ter lucrado R$130. Nossa resposta certa é a letra C. Vamos ao próximo? O professor Marvison estava se divertindo jogando no seu super videogame quando percebeu que ele tinha apenas 30 segundos para terminar a fase em que ele estava. Senão, ele ia perder. Mas existia um modo dele ganhar tempo, capturando relógios espalhados pelo jogo. Se cada relógio que ele pegar der mais 15 segundos de jogo para ele, sabendo que ele demora mais 120 segundos para conseguir terminar essa fase, quantos relógios, no mínimo, ele deve encontrar para conseguir ganhar esse jogo? Observa comigo. Se ele precisa de 120 segundos e ele já tem 30, então vai lhe faltar 90 segundos. Cada relógio que ele pegar no jogo vai lhe somar mais 15 segundos. Então, nós temos que ir pegando relógios para somarmos 15 segundos. Um relógio, 15 segundos. 2 relógios, 30 segundos. 3 relógios, 45 segundos. E assim vai até conseguirmos somar 90 segundos. Isso vai ser conseguido com 6 relógios. 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 é igual a 90. Com os 30 restantes, ele tem o suficiente, 120 segundos, para conseguir terminar sua fase. Nossa letra certa é a letra B. E o nosso último exercício. Sabendo que na adição e subtração de números inteiros, sinais iguais soma e repete o sinal, sinais diferentes subtrai e repete o sinal do maior valor absoluto,
Com base no que aprendemos, podemos afirmar que a expressão abaixo vai ter o seguinte valor: menos 12, mais 12, mais 2, mais 2. Então, se vocês observarem, temos um prejuízo de 12, um lucro de 12 e, consequentemente, não temos nada. Então, vamos ter mais um lucro de 2 e mais um lucro de 2. A nossa resposta certa fica sendo a alternativa C. Vamos ter um lucro de 4. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de continuar assistindo os nossos vídeos, baixar o PDF e compartilhar para a gente continuar se divertindo com esse jogo da matemática. Eu espero você na próxima aula e até a próxima!